matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te pedimos encarecidamente no nome de Jesus, que tu venhas falar a todos nós. Senhor, quem pode penetrar no mais profundo do nosso coração e conhecer as motivações erradas, os caminhos errados, as nossas condições, as lutas que enfrentamos, as dificuldades? Só o Senhor. O Senhor é aquele que sonda os corações. Teu Espírito é aquele que perscruta o mais profundo do nosso ser. Por isso, só o Senhor, nesta manhã, pode, com uma única palavra, atingir cada um de nós de maneira distinta, particular, segundo as necessidades que temos, Senhor. Nós temos necessidades pessoais e também congregacionais. É a tua vara, é o teu cajado que está sobre a tua casa, porque o Senhor é o pastor da tua igreja. Então nós te pedimos, ó Supremo Pastor, socorre-nos nesta manhã, no poder do nome de Jesus. É neste nome exaltado que nós oramos, o nome do teu Filho. E pedimos a ti mais uma vez, venha a nós através da tua palavra. Cura-nos, restaura-nos, transforma-nos, renova-nos, aviva-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus amados, ontem estivemos vendo sobre a vida de Paulo, ali no capítulo 12, de 2 aos Coríntios, um pouco da experiência dele, do trabalho da cruz, como ele teria que viver esta vida paradoxal. Por um lado, tantas reprovações, tantas lutas. Ele chama tudo isso de um espinho na carne, como um mensageiro que o esbofeteava. Ele tinha que lidar com essa esfera tão difícil da sua vida, Então veja, a ponto dele chegar diante de Deus e orar para... Paulo falava que ele tinha espinho na carne. Ninguém sabe muito bem o que é o espinho na carne, mas eu imagino que vale para todos nós quando nós temos algum problema. Não sei se necessariamente só físico. E, e Paulo pediu 3 vezes para Deus tirar a dor que ele tinha, quer dizer, espinho na carne. E Deus falou que ele gostava, não sei se as palavras são essas, lógico, estou palavreando, que o Paulo sentisse essa fraqueza, que era nessa fraqueza que ele estava se aperfeiçoando. Né? Isso para a pessoa não ser arrogante. Agora, quando eu falo isso, eu fico preocupado com as pessoas que são arrogantes, mas muito arrogantes, porque elas acham que a vida orbita em torno delas. Então, é o que eu quero, quando eu quero, você falou errado, você é isso, você é aquilo, você é, sabe, um monte de acusação, um monte de eu, meu, né? E a pessoa não percebe mais, porque o inimigo atolou tanto a mente dessa pessoa que ela não tem mais discernimento. E você fala alguma coisa de nascer de novo, falar de Cristo, ela fala tudo de uma forma que parece que ela está de bem com Deus, mas o comportamento dela não é nada agradável a Deus, porque é um comportamento de soberba, de mentira, de simulação, né, de acusação. Bom, é isso. Vamos escutar o Luiz.
para que o Senhor pudesse remover isso da vida dele. A resposta foi surpreendente. Olha, Deus falando com O Paulo. Senhor diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isto Olha aqui é um essa frase. O poder de Deus na pessoa se aperfeiçoa na fraqueza da pessoa. Agora, quando a pessoa é toda empoderada, né, toda poderosa, né, ela se sente, enfim, a mais pura criatura, né, perfeita, é porque ela não tem a menor noção da vida espiritual. Não vive uma vida espiritual. Vive uma falsidade e uma vida hipócrita no mundo. E é isso que nós temos que combater. Porque todos nós temos que ter essa fraqueza, né? Ver o que nós somos, como eu costumo dizer, um trapo de imundície, para exatamente Deus poder dar força espiritual a nós e humildade de não acharmos que nós temos algum valor se não for Cristo em nós. princípio governante para todos nós, não somente para Paulo, mas para todos nós. Todos O nós. poder que se aperfeiçoa na fraqueza. O termo fraqueza, no contexto da vida de Paulo, é diferente do termo fraqueza que nós iremos estudar sobre a vida de Sansão. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, não precisamos fazer isso agora, nós vamos ver como Paulo descreve essas fraquezas, essas lutas, essas privações, provações, açoites, perseguições, tudo aquilo. Senhores, como depois de Cristo, né, que morreu naquela cruz, como Paulo foi judiado, vamos dizer assim. E Deus estava vendo. Né? Porque essa história do espinho na carne. Então nós aqui temos uma situação tão mais favoráveis hoje, mas tão mais favoráveis, estamos reclamando de alguma coisa, ainda nos dizemos filhos de Deus. É de uma ignorância espiritual muito grande. E a academia está aqui. A academia está aqui para a gente treinar a vida espiritual, para a gente reconhecer, para a gente se arrepender, para a gente começar um processo de metanoia na nossa vida, mudança da mente, como ontem falamos na nossa mentoria. Que ele sofria na sua própria carne por amor a Cristo. Amor por E ele vai dizer que o sofrimento mais profundo, mais sofrer por amor a Cristo, presta atenção, porque é espiritual. À medida que eu amo Cristo, como ele me ama, cada vez mais, imitando, me transformando em mais semelhança dele, mais o inimigo percebe. Ele mais usará as pessoas próximas do Filho de Deus para atacar. Seja pai, seja mãe, seja o homem, seja a mulher, o marido, a mulher, seja os filhos. E eu tenho essa aprovação diária. E todo filho de Deus deve ter o seu testemunho a fazer nesse sentido. O problema é que a hipocrisia faz com que as pessoas não venham a colocar público esse testemunho de como o inimigo usa os entes queridos, os mais próximos principalmente, os sócios, os amigos, né? Aquelas pessoas que você quer se dedicar a elas, elas que mais te agridem. agudo, mais angustiante, não eram esses. Não eram os açoites, não eram as prisões. Pior que isso. É quando ele sofria por um irmão que tropeçava. Ele sentiu seus ossos doer. Ele sentia como que um fogo que o queimava por dentro. Exatamente. Então, tudo isso define a palavra fraqueza na vida de Paulo. Não era uma fraqueza moral. Era a sua própria incapacidade em lidar com esses sofrimentos. Mas, tá vendo? A fraqueza, a incapacidade de lidar com esses sofrimentos. Então, as pessoas que não têm capacidade de, de lidar com uma coisa que a incomoda, essa pessoa está mais distante de Cristo. Entendeu?
Então, a fraqueza de lidar com as coisas que nós não gostamos, que nós somos agredidos. Por isso que o inimigo agride, é para a gente desistir da vida espiritual. Mas ele fez isso com Cristo, fez com Paulo, através dos seres humanos, e não conseguiu desvirtuá-los. E assim seja com todo filho de Deus. O Senhor deu a ele um batismo, o mergulhou na sua graça. Aí ele pôde compreender o poder da graça.